Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do DevHoops. Eu sou o DevHoops e hoje nós vamos falar sobre Space Max, ok? Vai ser um pouquinho diferente, ok? Nada muito difícil, certo? Especialmente porque, no caso, na última vez que nós conversamos sobre Emacs, eu falei sobre New Year, New Config Files, até fiz em inglês o vídeo, e hoje eu falarei em português. Acho eu que mereço um pouquinho de português hoje também, porque minha voz não está muito boa. Mas, anyway, vamos falar um pouquinho sobre Emacs e por que eu, no último mês, eu fiquei, então, trabalhando em cima do meu Emacs novamente. Anualmente eu faço isso. O primeiro mês eu refatoro, e refatorar é uma palavra, isso, e eu olho o meu ambiente para trabalho por um mês só. Que no caso daquele ali será o meu um ano inteiro de trabalho que eu estarei utilizando. E fevereiro não foi diferente. Eu só, no caso, tive que dar uma olhada, porque em janeiro eu fiz ali o meu Kickstarter e tudo mais, foi muito bom. E chegando agora em fevereiro, eu cheguei na conclusão de que de fato eu tenha feito um grande maluco erro, de que eu tentei explorar uma coisa nova, que é eu tentei usar Space Emacs. E eu descobri que Space Emacs é uma coisa maravilhosa e ao mesmo tempo muito exagerada, na minha opinião. É muito boa também, mas tem muita dificuldade em fazer algo muito simples. Para isso, então, eu vou explorar o que eu tomei de vantagem ao utilizar o Space Emacs e eu vou explicar um pouquinho sobre as novas atualizações que eu fiz no meu próprio Kickstarter. No caso, eu vou passar as referências abaixo nos comentários, então qualquer coisa, deem um gosto, alguma coisa, comentem e acessem meu GitLab. No caso, estrelem o meu projeto e façam um fork. É muito bom. Anyway, vamos lá então. Vocês devem estar também provavelmente olhando minha tela maior. Estamos um ultra wide desta vez. Incrível. Mas, Space Emacs. O que é o Space Emacs? Bom, Space Emacs, vocês devem imaginar, é uma distribution de Emacs. É uma distribuição de Emacs muito boa. Ela funciona muito bem. E ela é muito estável. É muito difícil encontrar algum erro aqui dentro, ok? Porém, ela é rock stable, tá vendo? É muito também difícil você customizar alguma coisa ali sem se perder nas primeiras 2 semanas, ok? Vai demorar muito tempo para ficar familiarizado com o ambiente em si do Space Emacs. E se você nunca escreveu Lisp antes, eu recomendo, né, evite, ok? Mas uma vez que você meio que familiariza-se com o ambiente e entende um pouquinho o conceito e a filosofia até por trás do Space Emacs, acaba por ter mais vantagem e compreensão disso. Especialmente porque vamos dar só uma olhada no projeto GitHub dele. É um projeto que funciona muito bem e ele existe vários branches dentro dele mesmo. Mas de longe, a coisa mais insana já começa com o fato de que o Development Branch, ele é o branch em si mais estável, que eu achei muito hilário, que eu achei antes no caso, acho que era numa pull request, que era no caso para fazer merge do Development Branch em como Master, ou Main, na altura nem me lembro, já faz muito tempo que isso aqui foi feito, mas quando eu fui olhar aquilo ali eu achei muito hilário, aquilo, what the hell, como assim o Development Branch é o mais estável, what the hell. Mas ao mesmo tempo depois eu fui dar uma olhada aqui, tem muitos outros branches que são... tem uns que são mais atualizados do que outros, especialmente o WithKey Postframe. Esse aqui tem bastante atualização também. O TreeSitter, tem bastante. O Ruby é que eu nunca entendi. Acho que ele meio que... Não sei se ele parou ou se ele tá meio, assim, diferente. Porque, por exemplo, esse aqui foi no último mês que ele fez alguma atualização aqui. E no caso, Missing Configurations do Package Manager dele, do Git Gutter. Então, não é nada em relação ao o trabalho em si. E doidamente agora, literalmente há 2 horas atrás, o Development Branch foi atualizado novamente. Weird. Claro, estamos na versão 0.2, então Alpha Software, I guess, mas como que a gente usa, como que a gente configura o Space Emacs em si? Basicamente, você consegue fazer isso de várias maneiras. De longe, a mais fácil é compreender o que são as layers do Space Emacs, e isso sim é uma mecânica que eu acho que valeria a pena eu trazer para o Kickstarter, visto que as layers do Emacs funcionam literalmente como configuração pré-feita de pacotes que você quer, ok? Funciona muito bem disso. A Doom Emacs também faz muito isso também, de configurar para você muitas coisas. Porém, a maneira de layering que ele faz é muito inteligente, mas complexa, ok? Não é fácil customizá-la. Para mim, eu que sou uma pessoa que,
tenho mais vontade de só me aventurar e só abrir o código, é mais fácil, se você tem coragem, claro. Vá no código mesmo, abra os arquivos de, por exemplo, core, tipo, o que é core fundamental daqui, e abra os arquivos que tu mais precisa e só vá vasculhar, pega um grep, faz um tree e só lança aqui em cima. Por exemplo, um que eu disse que eu sempre gosto muito é que eu gosto de começar os meus scratch buffers como início. Todo meu Emacs tem que começar no scratch buffer. Só que aqui eu não consegui fazer, certo? Eu não consegui encontrar como começar o scratch buffer sem aparecer aquela tela inicial do Space Emacs que eu achava muito, muito feia. Então meio que eu fiquei, eu tenho que fazer e tal. E eu acabei descobrindo que é muito mais difícil do que parece. E eu acabei só aceitando que, como a configuração do Space Emacs é tão boa, e eles têm uma cena muito fixe que também é atualização de pacotes durante aquele buffer inicial, que é muito conveniente. Eu tenho que dar a real nisso, que é muito conveniente quando o teu Package Manager atualiza antes de começar e não depois de começar, como é o meu caso agora. Mas hoje eu meio que já fiz uma vantagem, que eu só copiei aquilo e coloquei no meu. Basicamente eu clonei aquilo, mas vamos dar um exemplo diferente, que é como que a gente customizaria o Start Screen do Space Emacs. Para isso, nós temos que começar olhando um que é o Space Emacs Buffer. Aqui, Space Emacs, e nós temos o Space Emacs Buffer. E basicamente este arquivo tem toda a configuração do buffer inicial, do Space Emacs. Claro, aqui tem muita coisa muito simples para copiar e para customizar. Infelizmente, esse Space Emacs Buffer ele é muito complexo ao mesmo tempo de você remover coisas. E uma delas aqui, por exemplo, é os buttons. Deixa eu ver se eu encontro os buttons aqui. Acho que isso aqui, Insert Banner e Buffer. Isso aqui mesmo. Esse cara aqui é muito difícil de customizar. É muito difícil. Especialmente quando se trata dos buttons em si, porque eu não entendi como funcionam. Eu tentei ler isso para frente e para trás, eu tentei perceber isso, tentei converter isso para C++, que é a minha língua mais conveniente, e ao mesmo tempo não consegui. Então, realmente é um projeto que requer esforço e eu não tinha esse tempo. Basicamente, então, eu só meio que tive que abandonar, mas uma das coisas que eu queria mostrar muito para vocês é que eu não terminei de fazer o Kickstarter Emacs, claro que não, mas atualizamos algumas coisas. Uma delas é temas customizáveis, que então nós estamos utilizando modos themes agora. E modus themes era o Vivendi e o Operandi. E outra coisa também legal que eu acabei implementando agora no Kickstarter é o Helm e o WitchKey, que basicamente então agora nós temos como utilizar da familiaridade das pessoas de ler. Uau, que conveniente saber ler, certo? Então basicamente agora nós temos uma configuração um pouco melhor. Principalmente agora nós temos alguns caracteres melhor e de longe, a melhor comfort que nós trouxemos de volta, que trouxemos agora para o Kickstarter, é que Space Key tem Leader. Então agora nós temos Leader Keys que nós conseguimos configurá-las. Para isso, deixa eu pegar aqui General. Vamos estar utilizando o pacote General. O General consegue então configurar melhor os key bindings e consegue criar nessa formatação linda. É uma formatação muito, muito fácil de perceber. Então, basicamente, nós temos um prefix space, o space, no caso, é o prefixo, e começa os comandos. E abaixo aqui, não sei se conseguem enxergar, nós temos já o menu de comandos, consegues observar e escolher o que queres fazer. Então agora podemos abrir o Open Command Menu, podemos escolher alguma coisa relacionada a buffers, no caso, o que acontece naquele espaço de memória, vamos dizer assim. Temos um file, temos LSPs e temos o quit. O quit é o mais fácil de todos, que eu quero sair do Emacs ou reiniciar o Emacs. Eu não vou fazer isso aqui. O Space abre o Helm. O Helm basicamente, então, novamente, é Helm MX. Ele só vai executar comandos. Era o Execute Extended Commands. Nada muito novo, nada muito difícil aqui, vamos dizer assim. Mas, basicamente, nós temos, então, a qualidade do Space Emacs, que era do Space Key começar tudo. E nós temos também a familiaridade de começar no Scratch Buffer e ao mesmo tempo não demorar um século para fazer o download de pacotes que o Space Emacs demorava. Eu não entendo por que Space Emacs tem tanta coisa dentro dele no core. Ok, é muita coisa. Eu não preciso de tanta coisa. É uma distribuição que é
muito boa para quem está começando a utilizar Space Emacs, para usar Emacs, a começar a usar uma ferramenta de verdade, certo? Doom Emacs também faz isso, demora, tem muita coisa a mais que precisa. O meu computador não tem espaço, assim, que chega o tempo inteiro. Eu preciso de algo simples, algo mínimo e ao mesmo tempo funcional e bonito. Eu realmente não posso trabalhar sem ter uma ferramenta útil, certo? Uma ferramenta que custe mais do que, vamos dizer, 1 giga só para existir não faz sentido. Mais de 1 giga não faz sentido. Claro, assim, 1 giga não, mas vamos dizer assim, mais de... Só de pacote, deixa eu ver quanto tempo de pacote que eu tenho. Eu devo ter alguns pacotes, vamos ver. Packages. Vamos ver. Packages eu tenho o Doom Teams. O Doom Teams deve ser o mais pesado de todos. Evil não deve ter... acho que tem só um arquivo de Evil. Poster também é um arquivo. Org Bullets é um arquivo. Beacon é um. Nerd Icons acho que é 2. Talvez os Nerd Icons aqui junto deve dar um pouquinho maior. Nada muito maior do que isso. LSP Mode o LSP Mode é pesado, então não deve ser lá o maior dos programas tampouco. Eu nem fiz nada de Programming Languages até agora, que vergonha. Mas é isso que eu tô a dizer aqui, ó. Outra cena incrível que, em comparação com Space Emacs, eu odiava, por algum motivo, o Space Emacs achava que isso era inteligente, que é, a não ser que a sua configuração diga que você deve instalar o pacote, qualquer pacote que você instalou e não me disse, eu vou apagar. Eu achava isso meio estúpido, ok? Visto que, novamente, eu não tenho o controle. Às vezes eu não preciso instalá-lo para sempre, sabe? Mas eu gostaria de tê-lo sempre que eu instalei. Eu não quero reutilizar o tempo que eu perdi gastando, tipo assim, 5 minutos para instalar a porcaria do Helm, sabe? Helm é pesado, eu não vou reinstalar o Helm todas as vezes. O Magit, Jesus, o Magit é incrivelmente pesado, eu não imaginava que era tão pesado assim. E nem parece ser, mas é incrível. Demora. E o pior de tudo não tem um lugar exato, existe 2 que eu nunca vou perceber. Deixa eu ver se eu encontro. É o Package Lists, Packages. Package List Packages. Aqui no caso era o Git. Aqui. Que pena. Tá, já instalei uma Git. Mas veja, nós temos essas cenas aqui que são os Melpa Packages que vêm do Melpa, certo? Eu coloquei este repositório de Melpas. Mas existe também um que eu acho muito estranho, que eu ainda não percebo como é que eles funcionam, que são as cenas do GNU e o non-GNU. Tipo esse aqui, ó, o Lua Mode. What the hell é Lua Mode de non-GNU e Melpa? Sabe, eu não percebo, eu não tô a perceber por que existem 2 pacotes idênticos em 2 lugares totalmente diferentes e um deles chama-se non-GNU. What do you mean by non-GNU? Emacs literalmente é o GNU Editor. What the hell? Sabe? Weird shit. Mas funciona, ok? O que importa é que agora o Kickstarter ele está a utilizar cenas modernas, ou cenas mais minimalistas e cenas que funcionam um pouco mais simples. Claro, existem erros ainda, vocês viram já aqueles 2 warnings ali chatos, que são mais relacionados ao Nerd Icons mesmo. Nada muito programático, provavelmente eu vou acabar usando All the Icons Package instead, mas, em suma, tudo está funcionando muito, muito bem. Eu não tenho de me preocupar com praticamente nada no meu editor. Tudo está funcionando como eu gostaria, certo? E eu imaginaria que a maioria das pessoas gostariam de um editor que simplesmente funciona e possa ser estendido facilmente através da documentação, que é o próprio arquivo de configuração. E é esta coisa que eu tenho mais olhado bastante nesses últimos, acho que 4 meses, que é a parte da programação literária, ou literary programming, certo? Este aqui é um exemplo parecido, né? No caso, nem parecido, é exatamente isso que nós estamos fazendo agora, que é quando a sua configuração do seu editor, que tem programação dentro dela, gera código. Em outras palavras, o código que você vai renderizar e vai utilizar num programa, ele nada mais é do que um output de um programa que, no caso, formata isso em um código único. Deixa eu ver se eu encontro aqui ele. Veja, no caso, este arquivo que temos aqui na direita, novamente, warning, eu não gosto de você. Pronto. Novamente aqui. YLSP. Whatever. Buffer previous. There we go. I don't care. Now, ok, pronto.
Novamente, voltando aqui ao que interessa, aqui nós temos à direita aqui, então, o código gerado, certo? A parte de Literal Programming, que eu consigo, então, basicamente gerar código de documentação, e não o contrário, certo? A minha documentation em si é o código. Já ouviram falar aquele meme, certo? Que I am the documentation, ou que o source code é a sua documentation. Isso é o que eu acredito ser meio que o futuro da programação em geral, onde a programação integrada junto a, vamos dizer, inteligências artificiais, Llama, por exemplo. Llama é de longe a melhor forma de integrar ao Kickstarter nesse sentido, novamente, porque você consegue ter N arquivos de AI, no caso, N modelos de inteligências artificiais que conseguem, então, integrar muito mais facilmente a isto. E consegue, então, ajudar a comunicação escrita a prosperar nos seus códigos, certo? Porque é isso que, na minha experiência programando códigos com outras bibliotecas, é que documentação é horrível de ser feita. Até hoje a melhor forma é manual, é escrever mesmo. Você não... E também é muito difícil você escapar de escrever a sua documentação. A AI ela é boa de escrever código, mas ela de descrever o próprio código ela é melhor ainda. Então, tomar vantagem nisso é muito útil, certo? E acredito eu que o próximo passo do Kickstarter é sim a integração com AI nele, mas ela vai ter de ser sim AIs instaladas na sua máquina localmente. Uma AI conectada em servidor, acredito eu que não vai ter a maior vantagem do mundo. Novamente, perdoa a minha voz, eu estou morrendo. Mas, em suma, essa é a grande diferença que eu queria trazer hoje com o nosso as nossas novidades em relação ao Kickstarter. Estamos utilizando aqui uma nova tática de instalação de pacotes também, que eu devo até removê-la em breve, que eu não conhecia esse comando incrível do SpaceMax, que no caso nem é do SpaceMax em si, que o SpaceMax no caso me mostrou, que é o Package Selected Packages. Bro, assim, ó, o Emacs nomear arquivos ou nomear coisas é a coisa mais incrível de sempre, certo? Tu não percebe, o gajo deve estar totalmente assim, ó, weird, quando ele escrevia as coisas, porque realmente é muito weird. Package Selected Packages, tipo, package install, não é install package, é package install. O cara, ele troca toda a regra gramatical inteira, mas tudo bem. Mas olha só, antigamente nós fazíamos assim, certo? Onde nós, unless package archive contents, nós fazíamos um refresh de todos os contents para então verificar para cada pacote instalado se o package install foi feito. E infelizmente, ok, não era uma coisa muito boa, visto que o problema do package install que eu descobri é que o package install ele só vai para um lugar tentar instalar um arquivo e um único pacote. Ele não pega as dependências em si. Então, qualquer dependency que tu vai ter em algum pacote, uma Git, por exemplo, ele utiliza um outro pacote de dependency, eu acho que é dependency nesse sentido, que é o transient. O transient é um outro package, só que por package install ele só vai instalar um package. E quando então ele for precisar dos outros para fazer a instalação em si, ele não vai conseguir e vai dar fail. Mas com o package install selected packages, funcionou perfeitamente. Don't know why. Ok, eu não sei nem por que o package install não pega literalmente o que eu pedi, que eu dei o add to list, os package archives, em si, aonde que eles estariam, mas pronto, ele não quer usar. What can you do? Certo? Find solutions. That's the solution. Ok? Não, sou certo. E outra cena também que eu acho muito, muito boa é que de tudo que nós temos aqui agora, falta agora exclusivamente apenas as documentações escritas mesmo. O que eu tenho de escrever aqui em cima, em cada parte para de fato falar o que está acontecendo. Claro, não vai ser coisas muito complexas nem muito compridas. That's what she said. Mas, anyway, a ideia realmente da programação literária é que a programação em si deveria comunicar a mensagem sem precisar descrevê-la, certo? Literal Programming tem a parte da literature em si, claro. Muitas pessoas defendem que você deve sim escrever o que está acontecendo no código à mão mesmo, descrever mesmo o que está acontecendo em inglês, português, qualquer idioma que quiser, porque essa é a vantagem do Literal Programming, a descrição do código sem precisar escrever o código duas vezes, entende? Mas
Eu sou um defensor ainda mais de que tu podes utilizar dessa vantagem ainda, porque é muito mais legível assim do que dessa forma daqui, certo? Essa forma aqui é literalmente apenas código. E se você não conhece Lisp, o que é super compreensível, é uma linguagem de mais de 40 anos, certo? Você não vai conseguir ler isto, certo? Mas assim você já tem alguma vantagem. E quando você divide em blocos, e em blocos coloridos, eu diria até, essa é a grande vantagem que o Lisp tem, e com a Later Programming juntos, de criar códigos muito melhores. E no caso, o Kickstarter usa disso. Mas uma outra coisa fixe também que eu fiz foi a parte do Modus Teams, que o Modus Teams é um tema muito, muito bom. É um pacote maravilhoso. Esse aqui é pesadíssimo, tá? Mas pesadíssimo, como se diz, deve ter, eu nem sei quanto tamanho ele tem, mas eu sei que tem muita coisa para configurar e muita coisa que ele automatiza na parte de theming, cores em si. No caso, eu por padrão estou utilizando Vivendi por default, Dark Theme, right? Mas eles também têm a versão Light. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Flashbanging, Modus, Toggle, Flashbang, right? Enfim, é um tema branco normal, certo? Ele funciona exatamente como você imaginava. E deixa eu só voltar. Pronto, certo? E em suma, é um tema normal. Ele tem várias funcionalidades em temas também. E ele consegue configurar muita coisa para ti. Muita coisa que, novamente, por ser um projeto com 40 anos esse ano, o Emacs em si, it's showing its age, certo? Mas ao mesmo tempo que ele mostra a idade já com 40 anos, ele ainda é hiper extensível para tanto utilizar AI, que é o nosso próximo passo, certo? E de longe vai ser o nosso projeto mais interessante aqui, junto com o DevHoops e também agora com o Kickstarter sendo agora atualizado no futuro. Mas uma coisa mais interessante ainda é que o Kickstarter ele está sendo desenvolvido comigo, certo? Tem um mês que eu não atualizo o projeto Kickstarter porque eu estou atualizando o meu próprio fork, certo? É um pouco vergonhoso, mas é engraçado ao mesmo tempo. Tipo, o homem desenvolve e trabalha o projeto num fork. Ele não usa o próprio, não, ele usa forking. Forking Development Cycles. That is funny. E literalmente, eu atualizei o README antes de atualizar o outro README. E não botei um wiki ainda, não botei um wiki, ainda não escrevi nada direito. Eita Jesus. Mas é muito hilário, ok? Mas essas são as atualizações que eu queria trazer hoje sobre o Kickstarter. E mais especificamente também, usem o Space Emacs, em conclusão assim, certo? Usem Space Emacs, se vocês nunca utilizaram antes. Acredito eu que ele é incrível out of the box, certo? Ele tem customizações que vão muito além também. E ele integra-se muito facilmente com várias bibliotecas e pacotes que já vêm por default configuradas, certo? E se você usa Vim, Space Emacs é infinitamente melhor do que qualquer outro editor baseado em Vim, perdendo apenas para o próprio Vim, certo? Mas ele é maravilhoso nesse sentido, e se você quiser testar outro também que seja muito bom, temos o Doomiemacs. Doomiemacs é um outro projeto muito bom, certo? Mas eu tenho os meus lá pra cá com Doomiemacs também. Uma delas que eu acho um pouco estranha é o excesso de configuração, talvez que seja necessário só para você começar a rodar Doomiemacs. Mas a vantagem do Doomiemacs, sem dúvida, é que ele é extremamente mais... bom, ele é mais bonito que o Space Emacs, eu devo dizer isso. Ele é infinitamente mais bonito. E ele é muito mais mantido, certo? Eu acredito que tem, pelo menos, nem sei se é de verdade isso, que ele é mais mantido do que o Space Emacs, visto que o Space Emacs, mesmo que ele tenha um development cycle que vai bastante, demora muito para vir uma release, certo? A última release do Space Emacs, se eu não me engano, foi em 2018. What? Sabe? Claro, o Doomiemacs nunca teve uma release, mas ele também não está se vendendo como uma coisa que tem uma release cycle, sabe? E ao mesmo tempo todo mundo fala que há uma distribuição muito melhor do que o Space Emacs, eu kinda disagree, certo? Porque ao mesmo tempo que ele é boa out of the box, ele não tem uma estrutura tão boa quanto o Space Emacs. O .Space Emacs config é dumb easy to configure. Se tu nunca mexeu com algo com isso, você vai ter facilidades.
Já o Doom Emacs, opa, vai demorar um bocado. Vai demorar um bocado. E, literalmente, uma das coisas que também achei muito hilário quando as pessoas estavam me mostrando sobre Doom Emacs e Space Emacs é que o do Doom Emacs, você nunca deve apagar nenhuma linha da configuração, sem que você tenha, tipo, total certeza do que está se fazendo. Já o Space Emacs, não. Apague o que você quiser. Não faz diferença. Não tem nenhuma diferença. É literalmente só não apague as funções, certo? Não apague o init, certo? Se você apagar o init, you will delete, I guess. Mas nada que um fork não resolve. Forks resolvem tudo. Falando em fork, façam o fork do meu projeto, Kickstart Emacs. Se quiserem acompanhar um pouquinho mais sobre o meu próprio configuration file, por favor, podem comentar abaixo se vocês quiserem ver mais sobre o meu próprio config instead do Kickstart mesmo. E até lá, lembrem, just keep coding, boys and girls.